Esses dias eu estava voltando de viagem. Eu saí de Santa Catarina, fiz uma conexão em São Paulo até chegar a Porto Alegre. No momento que eu fiz a conexão, o voo deu uma atrasada. E quando eu estava chegando em São Paulo, estava quase no horário do meu próximo embarque. Eu desci no aeroporto, olhei a hora, vi que estava em cima da hora e aquilo ali começou a me angustiar. Eu comecei a ficar muito preocupada porque eu estava com medo de perder o próximo voo. E nisso eu saí do avião e eu não conseguia me localizar dentro do aeroporto para poder chegar no outro portão que era o embarque de Porto Alegre. Aquilo ali começou a me estressar, eu comecei a ficar preocupadíssima porque eu estava com medo de perder o próximo voo, porque já estava quase no horário. Naquele momento que eu comecei a perceber que eu estava começando a ficar ansiosa e comecei a ficar preocupada, eu me lembrei de um livro que eu li. O livro do Dale Carnegie, que fala sobre como evitar as preocupações e começar a viver. Nesse livro ele fala a importância de, quando a gente estiver numa situação difícil, a gente pensar o que de pior pode acontecer. E interessante que naquele momento eu me fiz exatamente essa pergunta. A primeira coisa que eu fiz quando eu desci do aeroporto e comecei a perceber que eu estava realmente perdida dentro do aeroporto, eu pensei, gente, o que de pior pode acontecer? E na hora me veio o seguinte pensamento. O que pior pode acontecer é eu perder o voo seguinte, que vai de conexão para Porto Alegre, né? Com isso eu vou ter que ficar mais tempo no aeroporto, aí eu vou ter que ir até o guichê da minha companhia aérea, onde eles vão me colocar, me realocar no voo seguinte, ou vão me dar um hotel, enfim, para que eu possa aguardar o próximo voo. Interessante é que instantaneamente eu me acalmei, porque eu consegui visualizar o que de pior aconteceria se eu perdesse o meu voo. E sabe por que isso acontece? Porque quando a gente consegue entender o que de pior pode acontecer, parece que a gente não tem mais nada a perder. Eu já sei o que vai acontecer caso aquela situação ocorra. Então eu consigo me tranquilizar e fazer o que eu tenho que fazer. E se esse problema acontecer, eu já sei a consequência dele. E automaticamente a gente só tem a ganhar. Por quê? Porque eu consigo me tranquilizar, eu consegui me tranquilizar, eu consegui me localizar, porque eu me considerei perdida dentro do aeroporto, e era o aeroporto de Guarulhos, um baita de um aeroporto. Então eu consegui perceber as coisas que precisavam ser feitas naquele momento, coisa que se eu continuasse preocupada, eu não ia conseguir entender. E poderia continuar confusa e não encontrar o lugar que eu precisava ir. Porque isso também acontece, né? O fato de a gente estar preocupada, estressada, irritada faz com que a gente não consiga pensar direito. Com essa história, eu tenho 3 dicas para deixar para vocês hoje. Primeira, quando tu te vê diante de uma situação complicada, difícil, se faça essa pergunta. O que de pior pode acontecer? Segunda, prepare-se para o pior se for preciso. Porque no momento que tu percebe o que de pior pode acontecer, tu vai ter a possibilidade de se preparar para aquela situação, caso de fato ela venha ocorrer. E a terceira dica é que calmamente tu vai começar a melhorar a situação. Primeiro, tu perguntou o que de pior podia acontecer. Segundo, se preparou, porque tu começou a perceber que se aquilo lá acontecer, tu tem que estar preparado. E terceiro, agora eu vou agir. Já que eu entendi toda a situação, todo o contexto no qual eu estou envolvido, eu vou conseguir agora organizar as minhas ideias e calmamente buscar a solução desse problema. Essa dica realmente faz sentido, mesmo que agora pareça que não. Experimenta no momento que tu estiver passando por uma situação complicada. Tu vai ver que vai te ajudar a te acalmar e vai te ajudar inclusive a buscar uma solução. Eu falo isso porque eu experimentei isso nesse episódio do aeroporto e em outras situações também. E aqui, claro, fica essa dica desse livro maravilhoso que é Como Evitar as Preocupações e Começar a Viver.